Olá, amigos do Síndico.net, Rafael Nardes aqui, sócio fundador do Nardes Badaró Advocacia, e estamos em mais um episódio da série Especialistas do Síndico.net. A pergunta que nos trazem é tão interessante quanto desafiadora. Ouçam a pergunta: evento morte de empregado de condomínio numa eventual invasão à portaria. O condomínio pode ser responsabilizado? Essa é uma situação extremamente delicada, pelo menos sob dois aspectos. Eu diria o humano e o do risco financeiro jurídico. O humano porque é sempre traumático o evento morte. O evento morte pede um culpado, pede uma responsabilização e acaba gerando uma sequência de circunstâncias que foge do jurídico, mas que também tem que ser tratado. A exemplo da correlação com os demais colaboradores com os quais esse empregado falecido tinha relacionamento, a exemplo até daquele ambiente de trabalho onde ele estava, a relação com os condôminos, não é mesmo? E o risco jurídico, ele também é muito maximizado porque, em evento morte, a justiça entende que deva ser verificado o patamar médio de recebimento do salário desse colaborador, projetado pelo tempo de expectativa de vida. Isso daí é realizado de acordo com aquela tabela da SUSEP e não raras vezes, quando se quantifica isso numa conta de chegada, o risco chega a ultrapassar 1 milhão. Imagine um colaborador jovem, de aproximadamente 20, 25 anos, e que tem expectativa de vida de pelo menos 75. É só realizar uma conta de chegada e observar que o risco é muito considerável. Como tratar essa situação? A responsabilização do condomínio em relação a isso, ela é sim possível. Existe o risco concreto de o condomínio vir a ser responsabilizado. Como realizar o tratamento em relação a isso? São duas as formas de se tratar essa delicada questão: a forma preventiva e a forma corretiva. Sempre se recomenda que o tratamento seja realizado de maneira preventiva, que é contar com uma robusta rede de apoio. Contar com empresas, não apenas assessoria jurídica, mas também administradora, uma robusta empresa terceirizada e também uma empresa especializada técnica em segurança e saúde do trabalho. Essa empresa vai auxiliar nos programas de mapeamento de risco, nos programas de treinamento para buscar de maneira preventiva que eventos dessa sorte não aconteçam ou que as chances, riscos de acontecer diminuam. Adicionalmente, a gente tem o corretivo, que é após realizado. Mais do que recomendado, igualmente, uma assessoria robusta, porque vai ser necessário identificar se existem ou não elementos para diminuir o risco que, infelizmente, nesse tipo de episódio é existente. Dentre as formas de diminuição de risco está, por exemplo, uma situação que é muito delicada, muito complexa de ser enfrentada, que é se houve ou não o que se chama de culpa exclusiva da vítima, ou a chamada culpa concorrente, quando um ato inseguro do empregado pode ter colaborado para aquele evento. Veja, como eu mencionei, o risco ele é inafastável. Tanto a lei quanto a jurisprudência robustecem o risco contra o condomínio. A lei, lá na Lei 8.213 de 91, mais especificamente no artigo 21, dá a entender que esse tipo de evento é sim acidente de trabalho. A jurisprudência também segue no mesmo sentido. Para tentar diminuir esse risco que é existente, tem que tentar construir a chamada culpa exclusiva da vítima. E esse construir que eu digo é no sentido de demonstrar de maneira estruturada. Por exemplo, imagine que o colaborador seja um colaborador que tenha saído da portaria e de maneira totalmente inadequada saiu do seu posto e acabou por permitindo a entrada do assaltante que ocasionou o evento morte. Desde que o condomínio consiga provar que ele tinha treinamento para não adotar essa prática, a gente pode tentar edificar, mostrar que houve uma culpa exclusiva da vítima. Se não estiver dentro dessas hipóteses excepcionais, que é de uma culpa concorrente ou uma culpa exclusiva da vítima, o risco ele é concreto e a recomendação é trazer uma defesa robusta de modo a nascer uma dúvida na mente da parte contrária e construir um acordo para diminuição dos riscos em relação ao condomínio.
Se gostaram dessas considerações, por favor compartilhem e aguardem os próximos episódios da série Especialistas do Síndico Net.